Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios, tá? Esse daqui é a apostila 2, página 37, tá bom? Eu mandei o print para vocês, então era só acompanhar e ver se as respostas que vocês colocaram no caderno estão batendo, tá bom? Se tiver muito diferente, tem que arrumar, viu, pessoal? Como você explica as semelhanças e as diferenças observadas entre as pessoas de uma mesma família? Então, aqui, ó, quem comanda isso é a hereditariedade, que é comandada por quem? Pelos gametas, tanto que vem do pai quanto da mãe, né? Ao se unirem esses gametas, né, a gente tem uma misturinha deles, né? Vem 23 do pai, 23 da mãe, 23 do espermatozoide, 23 do óvulo, que quando se juntam dão 46 cromossomos ou 23 pares, tá? E há uma misturinha deles aí. Alguns genes são mais dominantes que os outros, ou seja, aparecem mais. Por isso que às vezes tem gente que fala assim, puxou o pai, puxou a mãe, né, na característica, na fisionomia. Por quê? Porque o gene que foi, ele domina sobre o outro, ele aparece melhor sobre um outro, tá? Isso a genética explica, tá bom? A gente vai ter algum basiquinho sobre ela, tá? O que a gente observa por fora, as nossas características, é chamada de fenótipo. O que está nos genes, o que vem do DNA, né, é genótipo, ok? O nome já lembra, ó, genótipo, genes, tá bom? 2. Relacione as afirmativas ao DNA ou RNA. Então, olha lá, quem tem timina é o DNA, tá? Quem tem uracila é o RNA, é o que troca, né? Quando tá a fita de DNA é a timina, e depois o RNA é a uracila. É constituído por uma fita simples, ou seja, uma fita só, o RNA, e o DNA é uma fita dupla, ou seja, ele forma parzinhos assim, e o RNA é uma fita só, uma fita simples. 3. Analise o esquema e assinale verdadeiro ou falso e corrija as que forem falsas. Então, aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma mulher, eu tenho um homem, né? As características genotípicas deles, né? Os genes deles é feminino e esse é o masculino. O óvulo feminino, o espermatozoide masculino, tá? A fecundação, ou seja, eu criei uma célula com as características femininas e masculinas, que vai dar origem a um novo ser. 1 e 2 têm o mesmo número de cromossomos em suas células somáticas, ou seja, 23 pares, sim. Nós, seres humanos, né, temos 23 pares em cada célula, ok? Então, é bastante, imagina, gente, é bastante coisas, né? Em suas células somáticas, então, olha só, tem 23 nesse daqui, 23 pares, ou seja, 46 no total. Verdadeira. O 3 representa gametas formadas pela meiose, com uma carga genética N, ou seja, 46 cromossomos. Não, está errado. Ele pode ser até formado por meiose, porém ele vai ter o quê? 23 cromossomos, ele tem a metade. Por quê que essas células têm metade? Imagina, se o óvulo tivesse 46, o espermatozoide 46, nós íamos ter uma célula, 4, 8, 8, com 96 cromossomos, né? Não, 96 cromossomos. Então, seria, não, 6, 102, né? 46 menos 46, 662, 448, 9, 10. Isso, 102 cromossomos. Aí já seria um outro ser vivo, né? Não seríamos a gente, né? Seria completamente diferente. Então, tanto o óvulo quanto o espermatozoides, eles são formados por meiose, porém, as células originadas têm metade do número de cromossomos, ou seja, 23 aqui, ó, vocês vão corrigir esse daqui. C. 4 representa a fecundação e a formação de uma célula 2N, com 23 pares de cromossomos, correto? Que é 2 vezes 23, 46, certo? Então, aqui no total, eu vou ter 46 cromossomos. 5 é o novo indivíduo formado pela união desses gametas,
que tem 46 cromossomos em suas células somáticas. Correto também, tá? A única errada é a B. Aqui está, 3 representa gametas formadas pela meiose com uma carga genética N, ou seja, 23 cromossomos, com a metade do número de cromossomos das células. 4. Observe a imagem a seguir, dê um ideograma de uma pessoa e responda as questões propostas. Esse diagrama aqui é uma representação dos 23 pares, né, que nós temos. Os genes, eles vão por afinidades de semelhanças, né? Você pode ver que os genes aqui, olha só, eles são o quê? Eles se juntam, certo? E eles são iguais, eles são parecidos, onde tem o encontro, né, das fitas, tá? Que tem um nome para isso e vocês vão ver. Isso daqui representa o quê? De um homem ou de uma mulher? De uma mulher, porque olha só, o cromossomo sexual aqui, ó, X, tá? Para ser homem seria XY. Olhando assim, tá tudo certinho? Estão em pares todos esses cromossomos? Não. Olha aqui no cromossomo 21, tem um trio, olha só. Então, significa que essa mulher aqui, ela tem síndrome de Down. Já ouviram falar o cromossomo a mais do amor, que eles falam? Então, seria no par 21, que em vez de ser um par, é um trio. Olha lá, a pessoa apresenta 47 cromossomos. Se você contar lá, 1, 2, 3, 4, 1 por 1, vai dar 47 no total. Como há um cromossomo do par 21 a mais, essa mulher apresenta síndrome de Down, tá? Essa aqui é sequências genéticas que eles fazem para descobrir algumas síndromes que algumas pessoas têm, às vezes não aparentam. Eu vou passar agora para vocês um exercício para a gente descobrir quem é o pai e quem é o assassino. Então, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui com bastante nitidez, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentadinha. Aí, vamos ver. Aí, melhorou, né? Então, vamos, ó. Essa atividade, quem é o pai e quem é o criminoso? Então, para essa atividade, ela compreender a importância da prática da engenharia genética na identificação das pessoas, conhecer os princípios básicos da manipulação genética e algumas de suas principais aplicações, como identificar as pessoas através do DNA. É necessário que o aluno tenha uma noção de genética, DNA, genes, cromossomos, que foi isso que vocês viram até agora. Então, aqui, ó. O primeiro caso de identificação criminal através do exame de DNA ocorreu em 1985, na Inglaterra, num pequeno condado rodeado de montanhas e com uma única estrada de acesso. Uma mulher foi estuprada e assassinada. Lá havia um geneticista, Alec Jeffries, que colheu o esperma encontrado da vítima e fez o exame de DNA. Mais tarde, houve outro crime similar. Novamente, Jeffries analisou o sêmen encontrado da vítima. Era do mesmo homem que cometeu o primeiro crime, conta José Maria Marletti, professor de medicina legal da USP. As autoridades locais forjaram uma campanha de doação de sangue, cuja finalidade era identificar o agressor. Então, olha lá, eles montaram todo o esquema para ver se alguém doava o sangue e batia, né, com o DNA da pessoa que fez esses crimes. Todos os habitantes foram doar sangue, mas nenhum deles possuía DNA igual ao do estuprador. A polícia prosseguiu com as investigações e descobriu que havia um viajante no condado. Quando o sujeito voltou, foi convidado a doar sangue. Feito o teste de DNA no sangue colhido, Jeffries concluiu que o código genético do viajante era o mesmo do estuprador. Então, olha lá, como era um vilarejinho, era uma cidadezinha pequena, eles conseguiram fazer isso daí, né? Colher o sangue dos habitantes e saber quem que era o criminoso. Então, aqui, a gente vai fazer o quê? Olha lá, o primeiro passo para a análise do DNA... vamos aqui, ó. Nessa atividade, você aplicará os princípios da identificação de pessoas pelo DNA na solução de 2 questões judiciais. Em uma delas, identificará um criminoso entre 3 suspeitos.
e uma outra descobrirá quem é o pai da criança. Eu vou tirar uma foto melhor, vou deixar no grupo. Vocês vão ter que copiar no caderno, isso daqui tudo. Aqui depois para vocês acharem, tá? Mas vocês podem pôr a sequência, eu vou ensinar vocês como é que vão fazer, ok? O primeiro passo para análise é cortá-lo com uma enzima de restrição hipotética, que neste exemplo reconhece a sequência de 2 pares, CG, 2C e uma cadeia e 2G na outra. Para facilitar essa sequência de cortes, estão destacadas no DNA. Localize nos 2 segmentos de DNA de cada pessoa todas as sequências de corte. Então, primeiro, olha aqui, aqui a gente tem um exemplo aqui nessa 5, tá vendo? Ó, tá até em negrito aqui o começo, aqui, ó. Olha lá, onde tiver lá CG, CG, você vai fazer um cortezinho aqui, certo? Aí vai procurar, ó. Aqui até tem CG, mas aqui embaixo é GC, então você não corta. Você só vai separar quando for lá CC, GG. Tá vendo aqui, ó? Nessa região aqui. Então você vai fazer um corte aqui, ó lá. Fez um corte aqui, outro aqui, igual aqui, ó. Você vai fazer um aqui, vai cortar aqui onde está em negrito entre esses dois, tá? E sempre onde for o quê? GC, olha lá, igual aqui, ó, GG, CC ou CC, GG, ok? Mas tem que ser essa sequência e tem que ser igual, o de cima e o de baixo, tá? Não pode ser invertido. O passo seguinte é organizar os fragmentos obtidos por ordem de tamanho. Para isso, conte o número de pares de base de cada fragmento e complete o preenchimento do gráfico da figura 2. Então, aqui, olha só. Aqui a gente tem o exemplo já, certo? Aqui está preenchido. Então, olha aqui, ó. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, começa de baixo para cima lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, você vai pintar a quantidade, por exemplo. Olha aqui. Quantos tem aqui? 1, certo? Então, você foi lá e ele pintou 1. Ó. Então, tem um sobrando. Então, vamos contar daqui aqui. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certo? Então, tem 15 pares de um CG a outro aqui que a gente separou. Então, você vai lá no quadradinho 15, aqui, o quadradinho 15, aqui, ó. Esse é o quadradinho 15. Então, ele foi lá e pintou o quadradinho 15. Voltando aqui. Então, aqui já deu 1, 15. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ele foi lá no número 4, ó. 1, 2, 3, 4, olha lá, ó. E pintou o 4 do P5, tá? A gente está no P5. Voltando aqui, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele vai lá no quadradinho 12, que tá aqui, e pintou ele aqui. O que vocês vão ter que fazer no caderno? Esse daqui vocês têm que fazer para poder pintar, senão vocês não vão conseguir comparar depois aqui os quadradinhos que são iguais ao que ele tá pedindo, tá? Então, a única coisa que vocês têm que copiar no caderno vai ser esse quadro, tá? Então, vocês vão fazer 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vocês vão fazer 22 quadradinhos, do 1 ao 5 aqui, desse jeitinho aqui, tá? Um do ladinho do outro. Por quê? Porque na hora de comparar, daí você vai ver quais desses aqui são o que tem mais genes iguais ao que ele vai estar pedindo na pergunta, tá? Então, aqui de novo, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, ele foi lá no 21 e pintou o 21. Lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele veio aqui no 10 e pintou o 10, certo? Então, vocês vão fazer isso daqui com todos esses aqui, ok? Lembrando, olha só, o P5 é desses dois aqui, certo? O P5 é desses dois. O P4 é esses dois. O P3 é esses dois. O P2, esses dois. E o P1, esses dois. Então, você vai vir aqui no P1, olha lá. Cortou aqui, ó, 1. Então, você vai lá no P1 e vai pintar o 1. Aí, você volta aqui no P1.
Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, de um CG para outro, deu 15 aqui sequências. Então, você vai vir aqui no número 15 e pintar o 15 aqui do P1, certo? Assim, você vai fazer com todos. Aí, você vai começar a responder as perguntas. Restos de pele encontrados sob as unhas de uma pessoa assassinada foram submetidos ao teste de DNA, revelando o padrão eletrosférico P5. Então, a pessoa que foi assassinada vai ser esse P5 aqui. E acharam pele na unha dessa pessoa, ou seja, então ele deve ter lutado e arranhado o agressor dele. 3 pessoas, o P1, o P2 e o P3. Então, os suspeitos vão ser esses 3 aqui, certo? Suspeitos do crime também foram submetidos. Quem vai ser o culpado aqui nesse caso? Então, depois que vocês pintarem todos esses quadradinhos, vocês vão comparar com esses aqui do P5. O que tiver maior números aqui de igualdade com o P5 vai ser o agressor. Esse, 2 homens, P1 e P2. Aí esse aqui já vai ser outra atividade. Então, aqui, ó, P1 e P2, certo? Disputam a paternidade de uma criança, P4, então a criança vai ser o P4 e a mãe da criança vai ser o P3, certo? Então, P1, P2 são os prováveis pais e o P4 é a criança. Quem vai ser o pai da criança? Então, vocês vão o quê? Comparar os quadradinhos pintados no P1, no P2 e no P4. Qual que tem maior similaridade, maior igualdade aqui? O 22 tem aqui, o 22 tem aqui, o 19 tem aqui, o 19 tem aqui. Então, vocês vão ver quais têm maior igualdade entre P1 ou P4, ou P2 e P4, e vão descobrir quem vai ser o pai da criança. Então, eu gosto muito desse exercício, eu acho ele muito legal. Então, não esqueçam de cortar aqui primeiro, fazer a quantidade da sequência, tá? Para depois colocar aqui no quadradinho. Qualquer dúvida, é só perguntar lá no grupo, tá? Estou esperando as respostas.